No coração de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras do cais, Ana ajoelhou-se de repente na varanda do café de Sofia, o sol poente tingindo o céu de um laranja flamejante que se refletia nos azulejos rachados da fachada. Sofia, minha musa, minha parceira em cada traço e cada cor, casa comigo? Não em papel, mas na alma, vitalícia, como o fado que nos une. As palavras saíram roucas, carregadas de um tremor que Ana, a designer ousada, nunca permitira antes. Sofia congelou, a xícara de galão derramando-se sobre a mesa de ferro forjado, os olhos verdes dilatando-se em choque puro. Do interior do café, o eco de um violão parou abruptamente, e o mundo pareceu prender a respiração. Mas era o grito abafado da mãe de Sofia, vinda da cozinha, que quebrou o silêncio. Meu Deus, não! Isso é loucura, uma afronta à nossa família. Ana ergueu-se devagar, o coração martelando como o repicar dos sinos da sé de Lisboa ao amanhecer. Seus cabelos castanhos, sempre bagunçados como se desafiassem a gravidade das convenções, caíam sobre os ombros enquanto ela limpava as mãos na saia florida, manchada de tinta de aquarela, resquício de um esboço apressado que fizera mais cedo, imaginando exatamente este momento. Lisboa, com sua luz dourada filtrada pelas folhas das laranjeiras na Praça do Comércio, parecia conivente, como se as gárgulas dos edifícios antigos piscassem em aprovação. Mas o ar carregava o peso de séculos, o cheiro de pastéis de nata quentes misturado ao sal do rio e agora, ao azedume da decepção familiar. Sofia, com sua postura ereta de quem carregava o peso de uma linhagem de pescadores do Douro transplantados para a capital, recuou um passo. Seus lábios, rosados como as conchas de Matosinhos, tremiam. Ana? Aqui? Agora? Com todos olhando? Sua voz era um sussurro, mas ecoava como o lamento de um fado de Amália Rodrigues, e quando nas ruelas estreitas de Alfama, onde o café O Tejo Encantado se aninhava há 3 gerações. O estabelecimento era mais que um negócio, era o coração pulsante da família Oliveira, com suas paredes forradas de fotos amareladas de avós em barcos de cerco, pratos de cerâmica pintados à mão e um altar improvisado Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos navegantes. Sofia herdara o lugar do pai, falecido no mar há 5 anos, e transformaram em um refúgio para artistas e boêmios do bairro Alto, mas sempre com o aval relutante da mãe, Dona Maria, guardiã ferrenha das tradições. Dona Maria irrompeu pela porta de correr, o avental florido amarrotado, os cabelos grisalhos presos em um coque severo que lembrava as freiras de Belém. Seus olhos, idênticos aos de Sofia mas endurecidos por décadas de viuvez e orações noturnas, faiscavam de fúria. Levanta-te, rapariga. Isso não é lugar para brincadeiras de estrangeira moderna. Sofia, entra já, antes que os vizinhos ouçam e a fofoca chegue ao padre. O sotaque nortenho de Dona Maria cortava o ar como uma faca de cozinha afiada em cebolas para caldo verde. Ana, nascida e criada no Chiado, sentia-se de repente uma intrusa, apesar de suas raízes lisboetas profundas, neta de um pintor de azulejos que decorara a estação do Rocio. Não é brincadeira, Dona Maria, rebateu Ana, a voz ganhando força, como se bebesse da ousadia das artistas de rua que pintavam murais no Lisboa Factory. É o que sinto. Sofia e eu. Construímos algo real, como os pontes sobre o Tejo. Parceria vitalícia, não só nos designs que faço para o café, mas na vida. Seus olhos castanhos imploravam para Sofia, que permanecia imóvel, o rosto pálido contrastando com o vermelho das gerânios nas jardineiras. A família Oliveira era um microcosmo da Portugal conservadora que ainda pulsava sob a superfície cosmopolita da capital. O irmão mais velho de Sofia, João, um engenheiro em Santarém casado com 3 filhos, ligara mais cedo para reclamar do excesso de modernidade no café, as noites de poesia que Ana organizara, atraindo multidões de jovens com bandeiras arco-íris. Estás a arruinar o legado do pai, dissera ele ao telefone, voz grossa como o vinho do Dão. Dona Maria, viúva devota, via em Ana não uma parceira, mas uma tentação do demo, uma artista boêmia que corrompia a filha com ideias de igualdade que não cabiam nas missas dominicais da Basílica da Estrela. Sofia finalmente moveu-se, pegando a mão de Ana com uma delicadeza que desmentia o caos interno. Mãe, por favor. Vamos falar lá dentro. Ana fica.
Sua voz era firme, mas os dedos tremiam, traídos pelo medo de perder o equilíbrio precário que mantinha. O café prosperando graças aos flyers e logos que Ana criara gratuitamente, as noites em que se enroscavam nos lençóis de linho bordado, sussurrando sonhos sob o teto de telhas vermelhas. Elas se conheceram há 2 anos, quando Sofia encomendara um redesigne para o menu, algo fresco, mas que honras raízes pedira. Ana entregara não só o trabalho, mas um buquê de flores silvestres escolhidas no Monsanto e uma nota, como tu, bela e eterna. Agora, dentro do café, o ar estava pesado com o aroma de café moído na hora e pão de Deus fresco. Dona Maria sentou-se rigidamente em uma cadeira de vime, cruzando os braços sobre o peito amplo. Parceria vitalícia? Isso é casamento, Sofia? Com uma mulher? O que dirá o tio Manuel em Porto, que ainda chora pelo teu pai? E a prima Luísa, que sonha em casar-te com o filho do farmacêutico? As palavras saíam como um rosário de acusações, cada uma perolada de tradição católica. Ana, de pé ao lado de Sofia, sentiu o estômago revirar. Ela crescera em uma família mais liberal. O pai, um tipógrafo reformado, recitava poemas de Fernando Pessoa às refeições, mas até ela temia o abismo cultural. Dona Maria, eu amo Sofia como o sol ama o Tejo, sem reservas, iluminando cada curva. Não peço para mudar quem são, só para nos deixarem ser. Sofia apertou a mão de Ana, os olhos marejados refletindo as luzes penduradas no teto, como estrelas artificiais em uma noite de São João. Mãe, eu sei que é difícil. Mas Ana me salvou. Depois do pai. O café estava morrendo. Ela trouxe vida, cor. E para mim, mais que isso. A confissão pairou, vulnerável, e por um instante, Dona Maria suavizou, lembrando talvez de sua própria juventude, dançando ranchos folclóricos no Minho antes do mar levar o marido. Mas o telefone tocou, João, alertado por uma vizinha fofoqueira. O que é isso que ouvi? Casamento com essa designer? Estás louca, mana? A família vai desabar. A voz dele trovejava pelo viva voz, e quando as reações mistas que viriam, apoio tímido da prima mais jovem, escândalo do tio devoto e o silêncio culpado de quem amava Sofia demais para confrontar. Enquanto a discussão se acalorava, Ana traçou mentalmente um novo design, um coração partido, mas remendado com fios de ouro, inspirado na filigrana de Viana do Castelo. Porque o amor, em Portugal, era assim, frágil como o vidro de Mursa, mas resiliente como o sobreiro da Alentejo. E esta noite, sob o manto estrelado de Lisboa, era apenas o começo da tempestade. A lua cheia pairava sobre o castelo de São Jorge como uma testemunha silenciosa, banhando as ruelas de Alfama em prata líquida, quando Ana e Sofia finalmente escaparam para o mirador da Senhor do Monte. O café ficara para trás, trancado às pressas, com Dona Maria resmungando orações a São António, padroeiro dos casados, ironicamente, o mesmo santo que Ana invocara em sua proposta impulsiva. Sofia encostou-se à grade enferrujada, o vento do Tejo agitando seu vestido azul, que ondulava como as ondas de carcavelos em um dia de verão. Desculpa, amor. Minha mãe. Ela é como dor em cheia, avassaladora, mas passa. Ana aproximou-se por trás, envolvendo-a em um abraço leve, o queixo apoiado no ombro de Sofia. O perfume dela, lavanda misturada a canela de bolos de arroz, era um bálsamo contra a dor aguda da rejeição. Não peças desculpas. Eu sabia do risco. Mas ver-te ali, defendendo-nos. Foi como ganhar o prémio máximo no Festival de Fado de Coimbra. Elas riram baixinho, um riso nervoso que se dissolveu em silêncio contemplativo. De lá em cima, Lisboa se estendia como um tapete vivo, as luzes do 28 elétrico serpenteando chiado, o brilho néon dos bares do bairro Alto e, ao longe, o aqueduto das águas livres, símbolo de persistência contra o esquecimento. Sofia virou-se, os olhos verdes capturando a lua como esmeraldas. Tu és louca, Ana. Propor isso publicamente, com o café lotado de clientes fiéis. O Sr. Domingos, o velhote que vem por décadas, quase engasgou com o pastel. Mas havia gratidão em sua voz, um calor que se espalhava como vinho de colares em uma prova de adega.
Elas se conheceram em um desses momentos cotidianos que Portugal tece com maestria. Sofia, exausta após um dia de contas e fornecedores, entrara na gráfica de Ana no cais do Sodré em busca de cartazes para uma feira de artesanato. Ana, curvada sobre uma mesa de luz, erguera o rosto salpicado de grafite e dissera: "Bem-vinda ao caos criativo. O que te traz à minha teia de cores?" Desde então, os encontros se multiplicaram, cafés no Time Out Market, passeios pelo Jardim da Estrela, onde Ana esboçava retratos de Sofia entre os pavões, e noites em que dançavam morna lenta em festas privadas no Lisboa Factory. Agora, sob as estrelas, Sofia traçou o contorno do rosto de Ana com os dedos, sentindo a suavidade da pele marcada por noites insones de deadlines. "Eu aceito, sabes? Sim, à tua proposta. Vitalícia. Mas como? Com a família assim. Dividida?" As reações mistas já fervilhavam. Uma mensagem de texto da prima Luísa chegara durante a discussão: "Parabéns, mana. Amo-vos." Ignora o João, ele é um dinossauro. Mas o tio Manuel, de Porto, enviara um áudio longo, voz trêmula: "Sofia, filha, pensa na alma. Isso não é o caminho de Deus. Volta ao normal." E João, o irmão, ameaçara cortar laços, alegando proteção ao honor familiar. Ana beijou a testa de Sofia, um gesto terno que carregava o peso de promessas não ditas. "Começamos devagar. Eu desenho nosso futuro, um estúdio no café onde crio para ti e tu geris o sonho. E para a família. Tempo como o queijo da Serra da Estrela precisa para curar." Elas sentaram-se no banco de pedra, mãos entrelaçadas, e Sofia contou histórias da infância, verões em Esposende, colhendo amêijoas com o pai, as noites de concertina nas festas de São Pedro. "Ele teria gostado de ti, Ana. Dizia que o mar ama sem julgar." Mas o idílio foi interrompido por um chamado insistente: Dona Maria, na porta do café, acenando com um lenço. "Volta, filha. Não podes fugir para sempre." Sofia hesitou, o conflito rasgando o ar como uma onda contra os rochedos da costa da Caparica. Ana a incentivou: "Vai. Eu fico aqui a planejar a nossa defesa visual." Sozinha, Ana sacou o caderno de esboços, traçando linhas fluídas, um logo para Tejo encantado e cores eternas, com corações estilizados como âncoras, simbolizando raízes e voos. De volta ao café, Sofia encontrou a mãe à mesa, uma garrafa de aguardente de medronho aberta, sinal de trégua frágil. "Senta-te. Conta-me tudo, sem mentiras." Pela primeira vez, Sofia abriu o coração, as noites em que Ana fizera rir após pesadelos com o mar, os desenhos que transformaram o café em ponto turístico para casais jovens, o amor que florescia quieto, como os jasmins de Alfama. Dona Maria ouviu, os olhos úmidos, lembrando sua própria rebeldia, um namoro secreto na juventude, antes do casamento arranjado. "Eu temo por ti, Sofia. O mundo ainda julga, como aqueles pescadores que afogam os diferentes." Enquanto isso, Ana caminhava pelas ruelas, o eco de seus passos misturando-se ao canto distante de um fadista de rua. Ela parou em uma loja de azulejos no Largo do Carmo, comprando uma peça personalizada, 2 pássaros entrelaçados, voando sobre Lisboa. Era um talismã, um lembrete de que o amor, em Portugal, sobrevivia às tormentas, como o povo resistir aos terremotos e ditaduras. Mas no fundo, Ana sentia o primeiro vislumbre de dúvida. E se a ousadia dela quebrasse o que mais amava? A noite avançava e as reações mistas se multiplicavam. Uma cliente fiel, a poetisa Maria do Carmo, enviou flores com uma nota: "Coragem, meninas. O amor é o maior fado." Já o padre da paróquia, alertado, marcou uma conversa espiritual. Sofia e Ana se reencontraram ao amanhecer, no cais do Sodré, onde o sol nascente pintava o Tejo de rosa. "Hoje enfrentamos juntos", disse Sofia, beijando Ana levemente. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava traições mais profundas. Os dias seguintes foram um turbilhão de sussurros e olhares em Alfama, onde as paredes parecem ter ouvidos tecidos de musgo e história. O café O Tejo Encantado amanheceu com uma placa improvisada por Ana, aberto para amores de todas as cores, venham celebrar a vida.
Mas por trás da fachada vibrante, as fissuras cresciam. João, o irmão de Sofia, chegara de Santarém sem aviso, o carro lotado de malas como se preparasse uma invasão. Alto e de ombros largos, com o bigode espesso herdado do avô pescador, ele invadiu a cozinha logo cedo, enquanto Dona Maria preparava ovos mexidos com chouriço. Isto acaba hoje, mana. Tu e essa influenciadora de vícios. O pai revirar-se-ia no túmulo. Sofia, limpando a máquina de expresso, ergueu o queixo em desafio, uma herança do Tejo que nunca se curva ao vento. João, tu vens de longe para julgar? Lembras-te das tuas próprias noites em Coimbra, antes da esposa devota? Ana não é vício, é salvação. A discussão escalou, pratos tilintando como sinos de alarme, até Dona Maria intervir, batendo a colher na mesa. Basta. Sentemo-nos como família. Sem gritos, que os clientes ouvem. Eles obedeceram, o aroma de café forte mediando o impasse, enquanto lá fora, turistas tiravam selfies com o Mirador da Graça ao fundo. Ana chegara nesse momento, carregando caixas de novos materiais gráficos, cartões de visita com motivos de andorinhas, símbolo de migração e retorno, que ela associava ao seu amor por Sofia. Ao ver João, seu sorriso vacilou, mas ela estendeu a mão. Prazer renovado, cunhado. Trouxe amostras para o café, talvez algo para a família toda. João ignorou a oferta, os olhos estreitos como os de um touro em Pamplona. Não sou teu cunhado, rapariga. Isto é uma fase, uma moda do bairro alto. Sofia precisa de um homem de verdade, como teu pai era para a tua mãe. As palavras cortaram Ana como navalhas de ourives alentejanos. Ela, que perdera o pai jovem para um acidente na tipografia, sentia o fantasma da perda apertar o peito. Meu pai amava sem rótulos, João. E o teu? Não ensinou que o mar acolhe todos os barcos? Sofia interveio, a voz trêmula, para irmão. Ana é parte disto agora. Os lucros subiram 40% com os designs dela. É negócio, e mais. Mas João não se dava por vencido. Naquela tarde, enquanto Ana trabalhava em seu estúdio improvisado no sótão do café, uma mansarda com vista para os telhados vermelhos, ele subiu as escadas rangentes com um plano traiçoeiro. Ouvi dizer que tens dívidas na gráfica, Ana. Talvez Sofia deva saber. Era uma meia-verdade. Ana lutava com empréstimos para expandir seu negócio, mas usara parte para surpreender Sofia com uma viagem a Sintra. João, em um gesto baixo, enviara anónimos à mãe, fotos antigas de Ana em festas quer, colhidas de perfis sociais, com legendas acusadoras. Vês? Ela corrompe. Dona Maria confrontou Sofia ao entardecer, as fotos espalhadas na mesa como cartas de tarot ruins. É isto que queres? Uma vida de escândalo, como as histórias que contam das artistas de Paris? Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, misturando-se ao sal das azeitonas. Sofia sentiu o chão tremer, como no terremoto de 1755 que moldara Lisboa. Mãe, são só fotos. Eu escolho Ana porque ela me vê, não como herdeira, mas como mulher. Mas a semente da dúvida plantada por João germinava, e se a família se fragmentasse irremediavelmente? Enquanto isso, Ana, alheia à traição, preparava uma surpresa. Um mural no café, pintado à mão com cenas de lendas portuguesas reimaginadas, de Sebastião retornando não como rei, mas como guardião de amores proibidos, inspirado nos contos de Eça de Queiroz. Ela trabalhava sob a luz de uma lâmpada de azulejo, o pincel dançando como em uma sardinhada de Santo António. Sofia subiu para ajudá-la e, por um momento, o mundo encolheu ao espaço delas. Risos compartilhados, toques casuais que acendiam faíscas, conversas sobre sonhos, abrir uma filial no Porto, viajar à Madeira para colher flores exóticas. Mas o clímax familiar irrompeu na noite de sexta, durante uma sessão de fado no café. O fadista, um homem idoso com voz de carvão, cantava estranha forma de vida e o público, mistura de locais e expatriados, aplaudia. João, bebendo copos de ginginha, esperou o intervalo para atacar. Todos sabem agora, Sofia. O teu noivado lésbico é a piada de Alfama. Vozes murmuraram, olhares curiosos viraram juízos.
Ana, no palco ajudando com as luzes, ouviu e desceu como uma pantera, o rosto corado. Chega, João. A traição é tua, espalhar mentiras para nos separar. A briga explodiu, João acusando Ana de roubar a irmã, Dona Maria chorando por unidade familiar, Sofia no meio, gritando por paz. Um copo se quebrou, e quando como um coração partido, e o fadista parou, o violão mudo. Turistas filmavam, perpetuando o drama em redes sociais. Sofia, exausta, puxou Ana para fora, para o ar fresco da noite. Ele traiu-nos, amor. Meu próprio sangue. Elas caminharam até o Tejo, as águas escuras refletindo as estrelas, e ali, sob a ponte 25 de Abril iluminada, Sofia sussurrou: precisamos de espaço. Um tempo para respirar, como o vinho na garrafa. Ana sentiu o pânico subir, mas assentiu, a ousadia dando lugar à vulnerabilidade. Eu espero. Pelo nosso fado. Mas no íntimo a dúvida roía, seria esta a primeira rachadura irreversível? O sol de outono filtrava-se pelas persianas do estúdio de Ana no Chiado, pintando listras douradas sobre pilhas de esboços abandonados, corações inacabados, logós de cafés fantasmas. Fazia uma semana desde a cena no fado, e o silêncio entre ela e Sofia era um abismo mais profundo que o do rocio após a chuva. Mensagens esparsas chegavam: estou bem. Mãe acalmou. Beijo. Mas Ana, acostumada a preencher vazios com cor, sentia o branco da página como uma acusação. Ela trabalhava febrilmente em um projeto freelance para uma galeria em Belém, posters para uma exposição de arte quer portuguesa, homenageando figuras como a poetisa Sofia de Mel Brainer, cujos versos sobre o mar ecoavam seu amor por Sofia. Enquanto isso, em Alfama, Sofia navegava o vendaval familiar com a tenacidade de uma caravela enfrentando o Cabo da Boa Esperança. Dona Maria, após dias de reclusão em missas na Sé, convidara o padre para um chá, não para condenar, mas para entender. Padre Joaquim, minha filha ama uma mulher. É pecado ou prova? O clérigo, um homem progressista formado em Braga mas aberto aos ventos do Vaticano II, respondera com sabedoria: o amor é dom de Deus, Dona Maria. Como o pão e o vinho na Eucaristia, transforma. Mas João, em uma visita surpresa, plantara mais veneno. Ela usa o café para propaganda. Eu vi os e-mails, Ana cobra caro por fora. Era meia verdade novamente. Ana recusara pagamentos para ajudar, mas João distorcia para isolar. Sofia confrontou o irmão no quintal do café, entre figueiras carregadas. Para detrair João. Tu, que prometeste proteger-me após o pai. Ele baixou a cabeça, o bigode tremendo. Protejo o legado. Isto divide-nos. Pela primeira vez, ele confessou, medo de perder a irmã para um mundo que ele não compreendia, ecos de sua própria juventude reprimida em um casamento sem paixão. Talvez. Eu exagere. Mas pensa na prima Luísa, ela apoia, mas o tio Manuel ameaça deserdar. As reações mistas da família eram um mosaico. Luísa enviava mensagens de encorajamento com emojis de arco-íris, o tio Manuel cortava comunicações e Dona Maria oscilava entre orações e confissões noturnas a Sofia sobre seu próprio amor perdido. Em busca de clareza, Sofia pegou o elétrico 28 até o bairro Alto, onde o ar cheirava a ginginha e petiscos de bacalhau. Ela bateu à porta do estúdio de Ana, o coração acelerado como o bonde nas curvas. Ana abriu, olhos inchados de noites sem sono, mas o sorriso irrompeu como o sol após névoa. Sofia. Elas se abraçaram no limiar, o mundo reduzindo-se ao batimento sincronizado. Dentro, entre mesas cobertas de papéis e uma vitrola tocando fado moderno de Marisa, Sofia desabafou: eu falhei em defender-nos. O João. Ele traiu, mas é família. Como equilibrar? Ana serviu chá de ervas do Lidl, camomila com hortelã, evocando os jardins alentejanos, e escutou, traçando círculos calmantes nas costas de Sofia. Equilíbrio é arte, amor. Como os azulejos, padrões que se entrelaçam sem se sobrepor. Elas passaram a tarde relembrando o primeiro beijo no jardim do Príncipe Real, sob cerejeiras em flor, as caminhadas pelo aqueduto ao pôr do sol, sonhando com uma vida compartilhada.
Ana mostrou os posters da exposição Olha, inspirada em nós. Amores do Tejo, visíveis, eternos. Mas o conflito escalou quando uma mensagem coletiva familiar chegou. Reunião no Porto, na casa do tio Manuel, para resolver o escândalo. Sofia hesitou, o medo de rejeição total apertando como cordas de viola. Vens comigo, Ana? Enfrentamos juntos? Ana, a ousada, engoliu o pavor. Claro. Como de Inês e Pedro contra o mundo. Elas prepararam-se. Ana desenhou um álbum de fotos, imagens de momentos delas, intercaladas com tradições portuguesas, provando que o amor delas honrava as raízes. A viagem de comboio para o norte foi um interlúdio romântico, mãos dadas na janela, vendo o Douro serpentear como veias de vinho. Em Porto, a casa do tio era um solar antigo no Ribeira, com vistas para as caves de vinho e o ferro forjado das varandas. O tio Manuel, um viúvo de 70 anos com bengala de castanheira, recebeu-as friamente, a sala cheia de retratos de antepassados, pescadores, mercadores, todos heteronormativos. João já lá estava, com a esposa e filhos, e Luísa, a aliada, piscou em solidariedade. A reunião começou com bacalhau à brás e vinho verde, mas logo virou tribunal. Tio Manuel, voz rouca de anos fumando charutos. Sofia, isto mancha numa oliveira. Casamento? Com ela? Pensem nos netos, que exemplo? João ecoou, mas Dona Maria, surpreendendo todos, defendeu. Eu vi o amor nos olhos dela, Manuel. Como o teu com a tia, antes da doença. O debate fervilhou, acusações de modernidade versus tradição, traições reveladas, João admitindo os anónimos, Ana perdoando com graça. No clímax, Sofia ergueu-se, voz firme, eu escolho Ana. Não contra a família, mas com ela. Se não aceitarem, perco tudo, mas ganho a mim. Silêncio caiu, pesado como névoa do Douro. Tio Manuel, olhos úmidos, murmurou, talvez. Deus tenha formas estranhas. Não era aceitação plena, mas uma fresta. De volta a Lisboa, exaustas mas unidas, Ana e Sofia dançaram na varanda do café ao som de um rádio, morna suave, prometendo calmaria após a tempestade. Mas a traição de João deixara cicatrizes e o verdadeiro teste viria. O inverno instalou-se em Lisboa como um manto de rendas cinzentas, com chuvas finas que tamborilavam nos telhados de Alfama como dedos ansiosos. O café prosperava apesar das turbulências, os posters de Ana atraíam multidões para noites temáticas de amores portugueses, misturando fado clássico com leituras de poetas lésbicas contemporâneas. Sofia, revigorada pela trégua frágil no Porto, expandira o menu com sobremesas inspiradas em Ana. Coração de azulejo, um pastel de nata com cobertura azul e branca. Mas sob a superfície, as reações mistas da família cozinhavam a fogo lento, como um cozido à portuguesa. João, atormentado pela culpa, tentara reparar, enviara flores ao café, com uma nota. Perdão, mana. Talvez eu aprenda. Mas a traição maior veio de onde menos se esperava, da prima Luísa, a suposta aliada. Em uma visita a Santarém, Luísa confidenciara a uma amiga comum, uma jornalista de coração, detalhes íntimos da proposta de Ana. A história vazou para um tabloide lisboeta, escândalo em Alfama, herdeira de café propõe casamento gay à designer boémia. Fotos granuladas do Miradouro, testemunhas anónimas citando traição familiar. O café encheu-se de curiosos, mas também de boicotes, clientes fiéis como Domingos viraram as costas, murmurando sobre decadência moral. Sofia leu a notícia no balcão, o estômago revirando como o Tejo em maré alta. Luísa? Como pôde? Ana, chegando com caixas de tintas para o mural, viu as lágrimas e abraçou-a forte. Traição em camadas, amor. Como as cebolas no sopa da pedra. Elas fecharam o café cedo, refugiando-se no sótão, onde o mural quase pronto brilhava sob a luz fraca, cenas de amantes separadas por oceanos, reunidas por pontos de luz. Ali, Sofia desmoronou. Perdemos tudo? O legado, a paz? Ana, com a ousadia que a definia, pegou o pincel. Não. Pintamos por cima. O nosso amor é a cor que não apaga.
Dona Maria, ao saber do artigo, subiu as escadas com um prato de folar, pão doce de Páscoa adiantado, símbolo de ressurreição. Eu disse para ter cuidado. Agora o mundo ri. Mas em seus olhos havia uma faísca de orgulho relutante. Ainda assim, o café vive. Graças a ti, Ana. Era o primeiro elogio, tímido como uma flor de laranjeira em janeiro. Elas conversaram pela primeira vez sem intermediários, Dona Maria contando de sua juventude, um flerte com uma costureira no Minho, sufocado pela família. Eu escolhi o dever. Tu, Sofia, escolhe o coração. O conflito atingiu o ápice em uma manifestação improvisada. Um grupo conservador, alertado pelo artigo, protestou à porta do café, cartazes com família tradicional e orações amplificadas. João, redimindo-se, apareceu para dispersá-los. Saiam. Isto é casa minha também. Luísa ligou chorando, confessando, eu traí por inveja, queria a tua coragem. Sofia perdoou, mas com limites, reconstrói com ações, não palavras. Ana e Sofia enfrentaram um protesto de mãos dadas na porta, o vento salgado do Tejo às costas. Obrigada por virem, disse Ana ao microfone de um repórter oportunista. Mas o amor em Portugal é como o vinho do Porto, envelhece bem, independentemente da garrafa. A multidão mista aplaudiu, alguns saíam, outros entravam, pedindo galões em solidariedade. Naquela noite, o fado soou mais forte, com Ana cantando uma composição original, versos sobre pontes quebradas e reconstruídas. Mas a traição de Luísa revelara vulnerabilidades. Ana descobriu dívidas acumuladas no café, ocultadas por Sofia para proteger a família. Por que esconder? Perguntou Ana, magoada. Porque eu temia perder-te com problemas mundanos. O confronto foi cru, como um vinho verde novo, acusações de segredos, medos de dependência. Eu ousada demais, tu fiel demais ao passado, desabafou Ana. Elas choraram, mas emergiram mais fortes, prometendo transparência, como os vitrais da Sé, que revelam luz através da cor. O inverno cedia ao primavera e, com ele, um convite, a exposição de Ana em Belém. Sofia insistiu em ir, vestindo o vestido azul da proposta. Lá, sob os arcos manuelinos do Mosteiro dos Jerónimos, o mundo viu Mouros do Tejo e aplaudiu. Dona Maria veio, secretamente, deixando uma nota. Orgulho, filhas. João enviou vinho. Até o tio Manuel mandou um postal de Porto, pensando. Mas o verdadeiro clímax pairava, uma decisão vitalícia, agora testada pelo fogo. A primavera explodiu em Lisboa como um fogo de artifício de São João, com jacarandás roxos forrando as avenidas do Chiado e o ar perfumado de marzia e flores de laranjeira. O café O Tejo Encantado renascia, o mural de Ana completo, um farol para transeuntes, e as noites de fado agora incluíam duetos lésbicos, celebrando o amor em todas as suas formas estranhas e belas. Sofia e Ana, forjadas no cadinho das traições, caminhavam de braços dados pelo terreiro do Paço, sentindo o pulso da cidade como um coração coletivo. Sobrevivemos, murmurou Sofia, beijando a têmpora de Ana sob o arco triunfal. Como o Tejo, sempre fluindo. As reações familiares, outrora mistas como um caldo de peixe, clarificavam-se em tons de aceitação relutante. Dona Maria, transformada pela conversa no sótão, pendurara uma bandeira discreta de arco-íris na janela do café, pela igualdade, como na Revolução dos Cravos, justificara. João, após ajudar a repelir o protesto, convidara-as para um churrasco em Santarém. Vejam os miúdos. Talvez eles ensinem-me. Luísa, redimida, organizara uma campanha online de apoio, transformando a traição em ponte. Até o tio Manuel, em uma carta manuscrita de Porto, escrevera: o Douro ensina paciência. Venham no verão, tragam vossos corações. Mas o verdadeiro teste veio em uma manhã de maio, quando Ana acordou com uma ideia ousada, renovar a proposta, agora com a família como testemunha. Não em segredo, mas em celebração, disse ela a Sofia, enquanto preparavam o pequeno almoço no sótão, torradas com manteiga de alentejo e café forte. Sofia riu, os olhos verdes brilhando como o Atlântico ao meio-dia. Tu nunca paras, minha designer louca. Mas sim, vamos selar isto, vitalício, com todos.
Elas escolheram o mirador da Senhora do Monte, o mesmo da fuga inicial, agora adornado com flores silvestres colhidas no Monsanto e um piquenique de queijos da Serra e pastéis de Belém. Convites foram enviados. Dona Maria trouxe o rosário de Nossa Senhora, João as crianças curiosas, Luís uma playlist de fado romântico e até o padre Joaquim com uma bênção laica. O tio Manuel enviou vinho pelo correio, com nota: brindem por mim. Ao entardecer, com o sol tingindo Lisboa de ouro líquido, Ana ajoelhou-se novamente, desta vez com um anel de filigrana, forjado em Viana do Castelo, simbolizando raízes entrelaçadas. Sofia Oliveira, minha fiel, minha musa, parceria vitalícia? Na alegria das sardinhas assadas e na tristeza dos fados chorados? Sofia, rodeada pela família em círculo imperfeito mas unido, estendeu a mão, lágrimas de alívio escorrendo. Sim, Ana Costa. Eternamente, como Portugal ao mar. Aplausos ecoaram, misturados a risos e soluços. Dona Maria abençoando com água benta do Tejo, as crianças de João perguntando tias casadas, Luísa filmando para a posteridade. Não era perfeito. Sussurros de vizinhos persistiriam, boicotes esporádicos viriam, mas o amor delas, humanizado pela dor e redenção, florescera como um jardim secreto em Alfama. Meses depois, o café expandiu, um canto cores eternas, estúdio de Ana integrado, onde casais de todos os amores encomendavam designs personalizados. Elas viajaram ao Algarve, caminhando praias de areia branca, sonhando com a adoção, um futuro tecido de esperança. E em noites quietas, sob as estrelas, Sofia sussurrava, obrigada pela ousadia. Ana respondia, obrigada pela fidelidade. Assim, em uma Portugal de contrastes, conservadora e progressista, atlântica e introspectiva, duas mulheres forjaram um laço vitalício, provando que o amor, como o fado, nasce da melancolia para celebrar a vida. E Lisboa, eterna testemunha, sorria em azulejos reluzentes.